No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. É muito importante receber o Espírito Santo. Esses dias eu conversava com um jovem da igreja que ele estava reclamando comigo que não consegue se firmar. Ele é assíduo dos cultos, ele participa das atividades sempre que pode da igreja, uma pessoa bem presente, não é de faltar cultos, mas, enfim, conversando comigo, compartilhou algumas questões pessoais e eu dizia para ele, olha, não tem outra coisa a não te dizer que você deve, para vencer isso aí, para buscar, né, primeira coisa, se converter verdadeiramente, ser uma pessoa convertida, não ser religioso. Esquece a religiosidade, né? Tenho que estar no culto sexta, eu vou resolver meu problema se eu for religioso. Não. Você precisa se converter, se arrepender e ter o Espírito Santo habitando na sua vida. O Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, esse que é o Espírito Santo. E falando sobre esse assunto, essa semana nós estamos falando também sobre o batismo nas águas. E aí a gente volta para o tema que a gente tem abordado, que ontem até conversava com um irmão, amigo meu do Rio de Janeiro, um grande amigo, o nosso querido irmão Steve, de muitos anos. Crescemos na fé juntos, servimos ao Senhor juntos, tivemos esse privilégio. Hoje ele está no Rio e eu aqui em São Paulo, mas ele me chamou a atenção para um detalhe que eu já falei em algumas oportunidades aqui no Minuto da Unicidade. A gente manda um abraço também para sua companheira, a irmã Ana, né? Chama Ana Paula, tá certo? Deus abençoe, ela está sempre aqui nos comentários. Obrigado pela audiência, minha irmã, Deus abençoe você. Mas vamos lá, diz a palavra de Deus que no livro de Atos, capítulo 10, Pedro estava pregando para a família de Cornélio, um gentio, um romano, um oficial de Roma, né? E quando Pedro estava pregando, Atos 10, a partir lá do versículo 43, Pedro ainda estava falando, Pedro ainda estava pregando quando veio o Espírito Santo sobre todas aquelas pessoas que ouviam, os parentes de Cornélio. E diz a Bíblia, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E a partir daí, Pedro pergunta, verso 47 de Atos 10, pode alguém negar água para esses que, assim como nós, sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Quer dizer, podemos negar o batismo nas águas para eles, porque eles receberam o Espírito Santo, assim como nós. Veja que em Atos 2, a ordem, né, pelo menos pelo apóstolo, a ordem dada na pregação de Pedro é o seguinte: arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis, depois que vocês forem batizados em nome de Jesus Cristo, vocês vão receber o Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, vosso Deus, chamar, para vocês, para os vossos filhos, para todos. A regra, a ordem, ou seja, o padrão, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar, eu não costumo padronizar as coisas de Deus, porque Deus ele é extraordinário, ele tem uma maneira de trabalhar que nós não podemos dar um padrão para Deus. Muitas pessoas erram porque ela dá um padrão para ele. E Deus não fica preso a padrão. A salvação, por exemplo, pertence ao Senhor. Nós fazemos o que as Escrituras nos ensinam. Obviamente, Deus não vai fugir da sua própria palavra, não vai invalidar a sua palavra. Mas, em alguns casos, como esse aqui de Cornélio, o agir pela circunstância da situação, a família de Cornélio recebeu o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado nas águas. Isso pode acontecer, a regra é que seja batizado para receber o Espírito Santo.
Acontece que muitos são batizados nas águas e nem sabem, ao menos, muitos que são batizados nas águas em nome de Jesus, não sabem nem sequer conhecem o Espírito Santo. Estão como lá em Atos 19. Como os que a gente tem falado aqui, os discípulos de João. Paulo falou, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram no Evangelho? Não, nós nem ouvimos falar que tem Espírito Santo, nós nem sabemos se tem, nem que haja. Então Paulo disse, vocês foram batizados em como então? Vamos batizar vocês em nome de Jesus. E quando Paulo batiza aqueles discípulos de João Batista em nome do Senhor Jesus Cristo, impõe a mão sobre eles e aí eles recebem. Você veja que o padrão vai lá, sempre assim. Batiza primeiro para depois receber o Espírito Santo. Mas no caso da família de Cornélio foi o contrário. Só que isso não pode, a gente não pode, como líder, como ministro do Evangelho, dizer que isso também pode ser uma regra. Eu posso chegar para todo mundo e dizer que está todo mundo lá na Trindade e que fala em línguas e que também recebeu o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso porque primeiro não conhece. O Espírito Santo veio sobre eles porque a palavra atuou no coração deles e aí foi uma exceção. Como sempre, essa exceção não pode virar regra. E qual outra exceção que a gente falando sobre batismo? As pessoas dizem, olha, mas peraí, o ladrão da cruz não foi batizado. O ladrão da cruz não foi batizado e o Senhor Jesus salvou. Ele subiu para o céu sem batismo. E Jesus tinha dito, garantido para Nicodemos, que quem não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar, não poderia chegar no reino dos céus. Jesus mesmo falou, quem crê e for batizado, Marcos 16, se não me engano, quem crê e for batizado será salvo. E o ladrão da cruz nem sequer ouviu falar de batismo. Talvez ele teria ouvido falar no batismo de João. Mas na época em que João batizava, ele estava na estrada, como diz aqui em São Paulo, nos corre dando os perdidos dele. Essa é que é a grande realidade. E quando a gente está pregando aqui o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, tem muitos aí que não está nem aí, tá? Deus dará, está seguindo a sua própria vida, fazendo o que bem quer da vida. E lamentavelmente tem muitos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo que também estão da mesma forma. Não se preocupam por ter o Espírito da verdade habitando em seu coração. Meu irmão, não basta que a pessoa diga que tenha o Espírito Santo. Ah, eu recebi o Espírito Santo, mas quais os frutos dessa criatura? O que ele faz da vida dele? Cuidado com as exceções nas Escrituras, não faça disso uma regra, porque a questão do ladrão da cruz, a gente tem inúmeros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Dá uma vasculhada que você vai ver por que aquele ladrão foi salvo mesmo fugindo à regra normal. Vou só te adiantar, ele estava em outra dispensação. Quando Cristo disse está consumado, ele já tinha morrido há muito tempo. Ele morreu na dispensação da lei, só para início de conversa. O que a lei mandava fazer para ser salvo? Um cordeiro puro, sem defeito, sem má. Então, é uma exceção o caso do ladrão da cruz. Jesus ainda não havia dado a ordem para batizar. Essa é que é a grande realidade. Ele deu a ordem para batizar depois que ele ressuscitou, já estava no Monte das Oliveiras indo embora. Vai lá e batiza, em meu nome. E quando ele dá essa ordem, o ladrão já estava na glória, no paraíso há muito tempo. Quer dizer, o ladrão que se arrependeu, um ex-ladrão, né? Um ex-ladrão. Então essa que é a grande realidade, meus irmãos. Então tudo isso, qual é o normal? Qual é o normal, né? Nós falamos aqui, qual é o normal? Qual é a regra? É que a pessoa ouça a mensagem, se arrependa, produza frutos, se conserta a sua vida, dê um giro, faça um retorno, faça uma conversão, voltar, seguir o caminho contrário, voltar para onde caiu, e aí sim ela é batizada nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ela tem a promessa, porque a promessa é para vocês, para os vossos filhos, para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o irmão Celso que nos ouve, está aguardando uma cirurgia, está com problema no pulmão. Um abraço, meu querido irmão Celso, que Deus abençoe você poderosamente, que Ele dê saúde, que Ele dê forças. Orar, o irmão Celso é de Piracicaba, ore pelo irmão
Celso pode passar por uma cirurgia, está com um problema delicado. Vamos orar por ele, tá bom? Ore pelo meu amigo, vizinho também, pastor unicista, pastor Manel. Pastor Manuel perdeu sua esposa num acidente de carro no último domingo. No domingo agora. Foi muito triste, né? Ele estava com a sua família, um homem bêbado invadiu a contramão e acertou o carro do pastor de frente, e a sua esposa faleceu, né, na hora, infelizmente, e seu filho encontra-se num estado clínico um pouco delicado. Vamos orar. O filho mais novo do pastor Manel está internado. O nome desse moço é Isaac, um jovem que eu conheço, é meu vizinho, mora de frente para minha casa. É um homem de Deus que me ajudou muito aqui em Campinas. Foi uma das poucas pessoas que estenderam a mão para nós aqui em Campinas no momento delicado da nossa estadia nessa região. Meus irmãos, orem por esses dois irmãos. Eu senti de Deus de pedir ajuda em oração para que Deus fortaleça esses amados irmãos, viu? E amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos, de maneira rica e abundante, onde quer que você estejas. Graça e paz. Minuto da Unicidade.